Shalom Aleichem. A paz seja convosco, meus amigos. É um prazer estar com você mais esta oportunidade para a nossa EBD Online. Esta é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Coxilha. Assim, atendendo a todos os nossos queridos irmãos, também de Vila Lângaro, Arvinha, São Miguel do Parador. Desta maneira, também alcançamos a todos quantos em diversos lugares de fala portuguesa poderão desfrutar deste maravilhoso ensino da palavra de Deus. Nós vamos, então, para a lição de número 11, cujo tema é o presbítero, o bispo, quer dizer, o presbítero, bispo ou ancião. Vamos ver qual é a leitura, ou melhor, o texto áureo, primeiramente. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Muito bem. Tito, capítulo 1, verso 5. Verdade prática, o presbítero deve ser constituído o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Então, já temos lido o verso 5, né? Vamos para o verso de número 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aos presbíteros, agora 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Introdução. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e, por isso, surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé, para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Muito bem, queridos, já nessa introdução, percebemos que com o avanço do evangelho no mundo daquele tempo, surgiu a necessidade de os apóstolos separarem
pessoas para estarem à frente do rebanho, para ajudarem na administração das igrejas que foram implantadas pelos apóstolos. Então eles começaram a separar crentes idôneos, ou seja, pessoas maduras, que eram exemplos dentre os crentes da igreja local. Estes agora ficariam por responsáveis para apacentar o rebanho de Deus que naquela localidade, naquela cidade estava. Vamos avançar aqui na nossa matéria, que ela por si só vai tecendo comentários pontuais para a nossa edificação e compreensão. A escolha dos presbíteros. A escolha, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, ou seja, pessoa mais velha, como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos. Presbitério, ou melhor, presbítero, é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, grego episcopos, supervisor, de professor, no grego didáskolos, e de pastor, poimem. Então percebam que a palavra presbítero, ela tem o título de dignidade, pessoa experiente. Tá? Até o termo hebraico para presbítero ali é ancião, ou seja, uma pessoa mais velha. Então está relacionado também à idade, porque de idade madura. Normalmente, as pessoas de pouca idade, não desfazendo-as, elas têm a sua importância, os mais jovens, mas por terem ainda pouca idade, falta-lhes aquela quilometragem da vida, o tempo que traz experiência para as pessoas. E a gente, à medida que vai passando os anos, vamos acumulando experiências. E isto é de suma importância para alcançarmos maior maturidade, experiência na vida, e é de suma importância para o obreiro que está na liderança, à frente de um trabalho, cuidando do rebanho de Deus, ele precisa dessa experiência. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Vamos examinar aqui algum texto para que compreendamos melhor a palavra do Senhor. Eu quero examinar o texto grego aqui para nossa edificação espiritual. Aqui nós temos Tito, capítulo 1 e versículo 4, e aqui nós temos as palavras tanto no grego, aqui em grego em cima, hebraico no meio, e a tradução
para o português embaixo. Aqui nós temos a palavra touto, ou seja, para este, né, por esta, harim, propósito, apeleiton, ou seja, te deixei, seem, atiem, crete, riná, tá, crete é Creta, né, riná, tá, leiponta quer dizer, para que as coisas que faltam, ou seja, as coisas que ainda restam, epidir toze, ou seja, aqui nós temos a palavra pusesses em ordens, né? Essa palavra significa organizar, boa ordem, mas pode ser traduzido por organizar. Aqui nós temos a palavra epidiortose, kai catásteses, instituir-se, constituir-se, catapolim, ou seja, em cada polim, cidade, presbíteros. Aqui nós temos então a palavra presbíteros, que é o tema de estudo nesta lição. Essa palavra presbíteros, que está grifada em vermelho aí no vídeo, ela quer dizer ancião de idade, ou seja, idade avançada, uma pessoa com maturidade, como antes eu mencionava. Algumas versões até traduziram por anciões, porque ancião, a palavra, não pode ser alguém jovem, é obrigado a ser alguém de maior idade. Aqui nós temos a palavra ziknei em hebraico, que é o termo relacionado para a palavra ancião ou presbíteros do grego. Percebemos, pois, que esta palavra presbíteros, tá, ela não foi traduzida nas melhores versões, ela foi transliterada, porque se fosse traduzida seria por anciões. Acontece isso com a palavra apóstolo, por exemplo, e também com a palavra presbíteros, o que não ocorre com a palavra poimen, por exemplo, que é pastor. Poimen é traduzido por pastor, presbíteros não é traduzido, mas é transliterado. O que é uma transliteração? É trazer para o som do nosso idioma o equivalente do som do original. Presbíteros é uma palavra grega. Como é que ela fica no português? Nas nossas Bíblias, presbíteros, ou seja, ela não foi traduzida, porque se fosse, ela seria ancião ou pessoa madura. Muito bem, vamos adiante. Eu gosto de trazer esses detalhes da palavra de Deus. Agora, queridos, na sequência nós vamos ter outros detalhes interessantes para comentar. Aqui nós temos agora a liderança local. Vamos aumentar aqui de novo a minha imagem. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Opa, isso aqui já foi falado, perdão. Já foi falado aqui. As qualificações. No Novo Testamento,
as referências aos presbíteros encontram-se no plural. Presbíteros, veja bem, bispos ou anciões, conforme vários textos aqui citados. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor. Olha só, gente, isso aqui é muito importante. A função do presbítero era pastoral. Ele tinha que cuidar, apacentar o rebanho. Tá? A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito 1, versículos 6 a 9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo, para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. Então, percebamos que a função do presbítero era pastorear o rebanho de Deus, tá? Era de pastorear. Ele tinha que ter a função do presbítero, então, ela se equivalia ao o que nós conhecemos hoje como pastor, tá? Como pastor. Vamos adiante. A importância do presbitério. Significado do termo. Significado do termo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. O Novo Testamento classifica este corpo de obreiros de presbítero. Do grego presbítero, um substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. A atuação do presbítero no Concílio de Jerusalém em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciões presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui se haverá uma investigação melhor nos termos. Eu acredito que não. Então, eu vou falar um pouquinho aqui. Tá? Pessoal, eu quero dar uma parada para investigar
as qualificações deste presbítero. Vamos para Tito 1:6. Eu não vou deixar, me parece que o comentarista, não sei se valorizou tanto os termos, mas eu quero examinar com você. Vou diminuir aqui para aparecer bem os termos que não podem passar batido. O versículo 6 diz: aquele que for irrepreensível. Nós precisamos estudar o que é irrepreensível dentro da cultura e do termo grego. Eitis estin anenkletos. Anenkletos. Irrepreensível. Do grego, anenkletos, que significa aquele que não é acusado, aquele que não pode ser julgado. Ou seja, anenkletos significa uma pessoa que depois de acurada investigação não se achou nele nenhum crime, tá? É uma pessoa realmente idônea. Sabe aquele camarada que você puxa a ficha corrida dele e você não acha um crime, nada que pode ser acusado, nenhuma acusação. Então esse é um pré-requisito para o presbítero. Depois nós temos marido, né? Marido de uma só mulher, ou seja, ginaikos, mias, daquela lanterninha verde, ginaikos, aner, marido. Então, de uma esposa, marido, ou seja, marido de uma só esposa. Ou seja, a Bíblia condena a poligamia. Tá? A gente sabe que isso é costume em alguns povos, mas é rechaçada pela palavra de Deus. Aqui nós temos também, tendo filhos fiéis, pistá. Pistá quer dizer fiéis. Tendo filhos, tecna é filhos. Tecna é filhos fiéis. Fiéis vem de pistá, vem do termo grego pistes, ou seja, de fé, fidelidade. Me en, que não em categoria. Olha só, categoria, acusação. Essa palavra categoria, muito usada no português, né? Que não pode ser acusado, é a palavra categoria. Acusação. Perceba que no português nada a ver, né? Fulano jogou, instrumentalizou com categoria, atuou com categoria, mas categoria no grego quer dizer acusação, e no português tem outro significado. Aqui nós temos, então, alguém que não seja acusado de assotia, ou seja, de dissolução, né? Assotias aqui. Mas o que é assotia do grego? Assotia quer dizer uma pessoa de vida descontrolada. Meu Deus do céu. Uma pessoa de vida desregrada. Agora, aqui nós temos anupotacta, ou seja, pessoa rebelde ou desobediente. Então, cujos filhos não estejam sendo acusados de desregramento ou de rebeldia. Tendo filhos, cujos filhos sejam crentes e não estejam sendo acusados de desregramento ou rebeldia. Então perceba como
a família do presbítero, como a família do obreiro importa para a obra, né? E como é importante isso, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes. Olha que coisa impressionante. Muito bem. Aí nós temos mais para frente que ele não seja, no versículo de número 7, eu quero abordar isso aqui com vocês. No versículo de número 7, que ele não seja arrogante. Olha só. Despenseiro da casa de Deus, oikonomon, a palavra aqui é oikonomon, e oikonomon quer dizer aquele administrador ou gerente da casa, aquele que era confiado as receitas e as despesas da casa, aquele que cuidava da despensa, o oikonomon. Agora veja bem, então estamos no versículo 7. Não presunçoso, me altade. Olha que coisa impressionante. Altadez, orgulhoso, teimoso, arrogante. Então, um arrogante, ele não pode estar à frente do povo de Deus. Um orgulhoso, não arrogante. É isso que quer dizer. Agora, olha que interessante que essa versão aqui, Almeida Revista, corrigida e anotada, diz não cabeçudo. Que coisa, hein? Agora aqui nós temos a palavra orgilon, me-orgilon, ou seja, não irascível, não irritadiço, a palavra orgilon. Não orgilon quer dizer não iracundo. Mas o que é orgilon? Orgilon vem de orgilos, quer dizer pessoa irada. Vem de orgilos, ou seja, uma pessoa impulsiva, pessoa raivosa, irada. Então, uma pessoa braba, irada, não pode estar à frente do povo de Deus, tá? Não pode. Ainda nós temos, vale salientar, não escravo do vinho, que é a palavra paroimon, não paroinon, ou seja, nem dado ao vinho. E ainda plekten, não plekten. E o que é plekten? É do grego, não briguento, não contencioso. E por fim, não avarento, ais roquede. Meu Deus, olha só que palavra, ais roquerdes. É a raiz, não uma pessoa gananciosa de lucro desonesto. É traduzido por torpe e ganância. Então aqui nós podemos ter uma descrição, eu gastei um tempinho aqui, porque eu não queria passar batido nesses comentários. Agora sim eu vou pisar um pouco mais no acelerador e vamos avançar aqui. A valorização do presbítero. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instrui o apóstolo Paulo.
Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. De duplicada honra. Ah, mas eu quero ver esse texto aqui com você. De duplicada honra. Olha só. É necessário. Eu quero ver esse texto com vocês. 1 Timóteo, o capítulo. Vejamos aqui. 1 Timóteo, capítulo 5. E versículo 17, vamos fazer uma investigação nesse texto para ver o que é esse duplicada honra. Aqui nós temos, isso é interessante, o exame das sagradas letras é de suma importância. 1 Timóteo, capítulo 5, e versículo 17. Aos anciões, aqui temos, que governam bem, seja estimada por digno de duplicada honra. Aqui nós temos a palavra diples. O que é diples? Diples vem de duplo, né? É duplo dobrado, ou seja, maior parte, maior qualidade, dobrada, devem ser considerados times. Aqui, times, nós temos a palavra honra, honorário. Aqui nós temos a palavra axiostosam. Sejam tidos por digno, malista, especialmente os copiontes, os que trabalham, os que ministram em logo, em palavra cai didascalia, a palavra do ensino. Mas a palavra aqui, ó, times, essa palavra times, interessante que times, no português é o plural de time, né? Um time de futebol, time de basquete, mas no grego time quer dizer preço pago, tá? Preço pago, ou seja, está falando de salário, gente. Está falando aquela pessoa que trabalha no Ministério do Ensino, que ele seja valorizado, considerado de duplo honorário, os que presidem, especialmente os que se afadigam na palavra e no didascalia, no ensino. Olha que coisa tremenda isso. Então é bíblico. Honre, o Ministério do Ensino precisa ser honrado. Porque ele é um ministério laborioso, que traz muito desgaste. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. O presbítero é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Então percebamos que hoje em dia se fala muito em presbítero, mas os presbíteros, eles têm que estar também ocupados com o ministério do ensino, tá? Tem que gostar da palavra de Deus. Paradinha aqui para tomar uma aguinha. Tem que estar envolvido com a palavra de Deus, gostar do ensino. Quantas pessoas contrários, né, ao ensino da palavra, querem ser pastor, querem ser líder,
mas não se dedicam ao ensino. É importante. Os deveres do presbitério: apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua época acerca desta tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Este ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Perceba que antes nós lemos que a Bíblia recomenda que o presbítero, aquele que exerce o ministério do ensino, seja honrado com duplo honorário, pagamento, salário, valor pago. No entanto, o presbítero, o pastor, ele não deve estar à frente da igreja por puro anelo financeiro, material. O obreiro é digno do seu salário, mas não deve ser exercido por ganância. Tá bom? O ministério é antes uma chamada divina. E se a gente quisesse ficar rico, poderíamos tentar outra coisa na vida. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, ele tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa. Quer dizer, manter a família em controle. E a família do pastor, do obreiro, deve ajudar, trabalha junto, deve dar o exemplo. Claro que a gente cria filhos para servirem a Deus, são ensinados, mas quando atingem a maioridade, podem descambar, se inclinar para um caminho contrário à palavra de Deus, e às vezes podem envergonhar o pai, pode trazer luta. E quantos homens de Deus, grandes pastores, pregadores, muitas das vezes seus filhos não acompanharam, dando um bom testemunho. Ele deve governar bem a sua própria casa, mas é preciso saber que estamos em uma luta espiritual muito grande e que nossos filhos, família, são deveras atacados ferozmente pelas trevas. Ele deve ser apto a ensinar, tá? Realmente o pregador, o pastor, o presbítero, ele deve ser inclinado ao ensino. Como estar à frente de uma igreja, de uma congregação, se ele não gosta da Bíblia, da explanação, da investigação e do ensino da palavra de Deus? Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Com o objetivo de exercer competentemente esta função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronto a ser exemplo da igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus, chamado para tão nobre tarefa. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas.
Os membros da igreja local têm de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber a oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a essas demandas. Claro que, por que ungir com óleo? É porque, na verdade, o obreiro, ele precisa, o presbítero, o uso do óleo, do azeite, ele não pode ser banalizado, não pode cair em descrédito. Quantas igrejas, quantos obreiros começaram a usar o óleo para qualquer coisa. Eu lembro de uma vez que um determinado pregador pegou uma garrafa de azeite e despejou na minha mão para que eu fosse ungir as pessoas. E eu não fiz. Aquele pregador, talvez mal orientado, com pouca instrução bíblica, achou que sair derramando azeite na cabeça das pessoas, estavam todos curados. Primeiro é untar a pessoa com óleo, é untar. É apenas um leve toque de azeite, né? E a oração da fé curará o doente. O óleo em si, ele não pode ser usado como um fetiche religioso. Quantas pessoas por aí, eu lembro que eu fui abastecer o carro um dia e o frentista do posto sabia que eu era pastor, ele era de uma outra denominação evangélica que banalizava muito a questão do óleo, e disse: o senhor não tem um óleo para me dar? E eu disse: olha, não tenho mesmo. E eu ali não quis orientar, porque tinha carros na fila. Então aquele cidadão, aquele irmão em Cristo de uma denominação neopentecostal, acostumado, foi ensinado errado a sair por aí derramando azeite em tudo quanto é lugar. Mas o óleo deve ser usado pelo presbítero, pelo pastor, alguém qualificado, maduro, na liderança da igreja, para ungir as pessoas e orarem por elas. Qualquer membro da igreja não está habilitado pela Bíblia para usar o óleo. Não pode usar para si próprio, deve ser ministrado uma oração pelo pastor, pelo presbítero, pelo líder da igreja, ou aquele que preside a igreja, ou aquele que atende a congregação. Mas, fora isso, não pode ser usado. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos, tá? São sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, estes obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Tente responder a estas perguntas. Você pode parar o vídeo, voltar o vídeo e assim recapitular para ver se você entendeu bem a lição de hoje. Para a próxima lição, na próxima semana, nós vamos estudar este tema aqui, o diaconato, muito importante também. Obrigado por ficar até aqui conosco, eu agradeço a sua presença, bons estudos, leia a Bíblia, volte o vídeo, assista de novo e aprenda sempre a palavra de Deus. Obrigado, Deus te abençoe em Cristo Jesus.